Olá, espero que estejam todos bem e com muita saúde. Eu sou Paulo Eugênio Silva, sou especialista em terapia intensiva pela Sobrafi, doutor em Ciências e Tecnologias em Saúde pela Universidade de Brasília e Chief Knowledge Officer na Visura S.A., uma empresa de inovação tecnológica. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a aplicação da estimulação elétrica transcutânea como um recurso para o fortalecimento muscular. Mas antes de começar minha palestra, eu gostaria de agradecer a doutora Jócia Velar pelo convite e parabenizar toda a comissão organizadora por esse belíssimo evento. É importante ressaltar que os benefícios do fortalecimento muscular eles vão muito além daqueles esperados sobre o sistema músculo-esquelético. Diversas publicações vêm mostrando esse efeito positivo no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular, no sistema imunológico. E por isso, a Organização Mundial de Saúde vem recomendando o fortalecimento muscular para os principais grupos e que sejam realizados pelo menos 2 vezes por semana. Mas o que fazer com aqueles pacientes, aquelas pessoas que não podem realizar o fortalecimento muscular, quer seja por uma paralisia, quer seja porque tem lesões articulares que impedem o fortalecimento, quer seja porque estão sedados na unidade de terapia intensiva. A solução para isso parece ser a estimulação elétrica neuromuscular transcutânea terapêutica. É importante que façamos algumas definições. Quando se pensa em estimulação elétrica, estamos falando em estímulos sobre músculos e sobre nervos. Essa estimulação ela pode ser terapêutica ou diagnóstica. Ela pode ser invasiva ou não invasiva. Assim, a nomenclatura estimulação elétrica neuromuscular transcutânea terapêutica parece ser mais precisa para definir o que se pretende fazer no paciente. Quando se pensa em estimulação elétrica neuromuscular transcutânea terapêutica, podemos estabelecer essa terapia para diversos cenários. Um deles é aumento de massa muscular, o outro fortalecimento muscular, ou mesmo para reduzir dor ou aumentar o fluxo sanguíneo e assim diminuir o tempo de recuperação pós-exercício. Contudo, o que vai definir esse efeito da estimulação elétrica serão os ajustes realizados nos principais parâmetros que vamos abordar mais adiante. Os ajustes nas características da corrente. Quando se faz ajustes nas características da corrente para aumentar a massa muscular, para aumentar a força muscular, esse tipo de terapia é chamada de NMS, que do inglês Neuromuscular Electrical Stimulation, ou em português, estimulação elétrica neuromuscular. A American Physical Therapy Association é clara sobre a definição dos nomes das correntes. Eles recomendam que se evite colocar nomes como o nome de países ou nome de pesquisadores, isso só confunde o usuário. E a APTA ela recomenda que seja dado esse nome de acordo com essas características físicas. Basicamente, temos 3 tipos de corrente, as correntes alternadas, as correntes diretas e as correntes pulsadas. E vamos focar aqui nessa apresentação nas correntes pulsadas, que são aquelas com maior nível de evidência. É importante entender sobre as características da corrente. Basicamente, uma corrente ela tem polaridade. Essa polaridade pode ser monopolar ou bipolar. Essas correntes também têm uma amplitude. A gente sabe que quanto maior a amplitude, maior é a entrega de corrente nesse músculo, e maior serão as contrações, mais potentes serão essas contrações. Temos também uma outra característica muito importante, que é a frequência, quantas vezes aquele pulso ele ocorre ao longo de um determinado período de tempo. Não menos importante, a duração do pulso. Sabemos que quanto menos excitável for o músculo, maior precisa ser a largura desse pulso para gerar essa contração. E, por fim, o formato desse pulso. A depender do contexto clínico, diferentes formatos podem ajudar a evocar contrações mais poderosas. É importante uma pequena revisão aqui de matemática. Um pulso de 1 Hz significa que ocorre um pulso em 1 segundo, 50 Hz são 50 pulsos por segundo. A duração, normalmente, ela é apresentada na unidade de tempo segundos, milissegundos e microsegundos. 1 segundo equivale a 1000 milissegundos e 1000 milissegundos equivale a 1 milhão de microsegundos. Importante lembrar também que a amplitude do pulso é dada em miliampere. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Qual a melhor corrente? Professor, qual a melhor corrente? FES, corrente russa? Primeiro, FES não é uma corrente, é uma aplicação da corrente.
fez do inglês, Functional Electrical Stimulation, é toda vez que eu uso uma corrente para produzir um movimento funcional no meu paciente. Então, se eu estimulo o braço dele e ele leva o braço até a boca e come, isso é FACE. Eu posso fazer isso com a corrente russa, com a corrente australiana, com a corrente pulsada. Então, a corrente russa e a corrente australiana são correntes alternadas, de acordo com a classificação da Sociedade Americana de Fisioterapia. E é dessa forma que a gente deveria chamar essas correntes, e não pelo nome de quem a desenvolveu. Nesse estudo aqui, publicado por Oliveira e colaboradores, capitaneado aqui pelo professor João Durigan, pelo brilhante professor João Durigan, aqui da Universidade de Brasília, eles compararam os efeitos das correntes pulsadas com correntes alternadas sobre o ganho de força em atletas e demonstraram que elas têm resultados similares, desde que as larguras de pulso sejam as mesmas. E aí esse é o ponto que eu queria tocar. Quando se fala em pacientes com alteração da excitabilidade neuromuscular, por exemplo, os pacientes na unidade de terapia intensiva, ou mesmo pacientes com lesões neurológicas periféricas, alguns pacientes com lesão medular, usar correntes alternadas, no caso as russas e as australianas, elas vão ter um efeito menor. Por quê? Porque as larguras de pulso desse tipo de corrente são larguras de pulso menores, e aí você não consegue excitar bem a musculatura desses pacientes. E quais seriam as indicações? Seriam as indicações e contraindicações da estimulação elétrica neuromuscular transcutânea terapêutica. Pensando em doença, há uma série de publicações mostrando os benefícios da estimulação elétrica sobre pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com insuficiência cardíaca, doentes críticos, idosos. Alguns pressupostos precisam ser respeitados. Esses pacientes não podem ter fraturas nas áreas que serão realizadas as estimulações. Lembrando que pacientes com osteoporose, ossos fracos, se você evoca contrações muito poderosas, há um risco de gerar fraturas. Então, esse tratamento precisa ser bem gradativo, é o que acontece nos pacientes com lesões medulares, já há anos ali restritos às cadeiras de rodas. Então, é preciso começar essa estimulação bem gradativa para evitar essas fraturas. Pacientes em uso de marca-passo, apesar de sabermos que a eletroestimulação ela não interfere no marca-passo, há estudos mostrando isso, é uma contraindicação relativa, a gente tenta evitar. Pacientes com epilepsia, há estudos mostrando que a estimulação elétrica ela pode desencadear episódios epiléticos em pacientes que já têm epilepsia, então é preciso pesar o custo-benefício disso. Pacientes grávidas, não há estudos de segurança, então a gente evita. E pacientes com lesões em pele na região que se pretende tratar. Então, nessa região, nós evitamos realizar a estimulação elétrica neuromuscular. A segurança da estimulação elétrica neuromuscular, ela está bem documentada na literatura. Há diversos estudos mostrando que é seguro, desde que algumas recomendações sejam seguidas, assim como um treinamento de força clássico na academia com pesos, a gente precisa pensar no escalonamento dessa dose. A mesma coisa ocorre com a estimulação elétrica neuromuscular. Então, é preciso que esse tratamento ele seja gradativo. Nesse estudo, nós realizamos uma pesquisa em pacientes críticos, internados na unidade de terapia intensiva e em ventilação mecânica, e realizamos um estímulo em um grande volume de músculo. Foram 5 grupos musculares: quadríceps, isquiotibial, trícepsural, tibial anterior e glúteo. E nós estimulamos simultaneamente esses músculos e medimos a resposta no sistema cardiovascular por meio da saturação venosa central, no metabolismo por meio do ácido lático e muscular por meio da creatina fosfoquinase, que é um marcador de lesão muscular. Nós estimulamos esses pacientes de forma vigorosa e, ao final, encontramos que não havia risco da eletroestimulação se seguido esses pressupostos de dose. Então, é importante dizer que a estimulação elétrica neuromuscular ela é segura, desde que se compreenda as condições clínicas dos seus pacientes e se respeite os princípios da fisiologia do exercício. É importante, muito importante, com a prescrição eficaz da eletroestimulação para o ganho de força, entender esses 3 tópicos.
a intensidade do tratamento, o volume do tratamento e a duração desse tratamento. Eu vou destrinchar cada um desses. É importante também salientar sobre o nível de evidência, né, do uso da eletroestimulação para ganho de força. Quanto mais debilitado for o paciente, maior é o nível de evidência da eletroestimulação para produzir ganho de força. Então, essa evidência ela é menor em atletas, apesar de existirem estudos mostrando que o uso da eletroestimulação pode promover ganho de força, e o nível de evidência é maior para aqueles pacientes que estão restritos ao leito. Existe uma máxima aqui publicada pelo professor Nicolas Maffioletti, que é um dos maiores pesquisadores sobre o efeito da eletroestimulação para ganho de força, onde ele traz que a magnitude da força eletricamente evocada é o único indicador válido de dose da eletroestimulação e o principal determinante da eficácia desse tratamento. Ou seja, quanto mais poderosa, quanto mais forte a contração que eu evoco por meio da estimulação elétrica neuromuscular, maior vai ser a eficácia do tratamento para o ganho de força. E assim, para eu evocar ganhos, para eu evocar contrações bastante efetivas, contrações poderosas, eu preciso entender esses 3 parâmetros aqui das características da corrente. Um é a amplitude da corrente, outro é a frequência e o outro parâmetro é a largura de pulso. Sabemos que frequências a partir de 20 Hz promovem contrações tetânicas. E é esse tipo de contração que a gente precisa buscar quando a gente pensa em ganho de força e massa muscular. A literatura traz estudos com efeitos positivos, com frequências variando entre 50 e 100 Hz. Já a largura de pulso, sabemos que a estabilidade média de uma pessoa que não tem alteração neuromuscular é na faixa de 200 microsegundos. Então, dessa forma, a maioria dos estudos são publicados utilizando protocolos com larguras de pulso entre 200 a 400 microsegundos. Contudo, é importante ressaltar que em pacientes com alteração da estabilidade neuromuscular, pode ser que 200 a 400 microsegundos não seja possível evocar contrações vigorosas. E nesse estudo que nós publicamos em 2018, nós acompanhamos 22 pacientes na unidade de terapia intensiva ao longo de 14 dias de internação e realizamos o teste de eletrodiagnóstico de estímulo mensurando a cronaxia. E o que nós encontramos é que esses pacientes eles perdem a excitabilidade neuromuscular ao longo dos dias de internação e que alguns pacientes, esse nível de estabilidade, esse threshold para evocar uma contração pode chegar a 10.000 microsegundos. Então, nesse tipo de paciente, estabelecer uma corrente com largura de pulso de 400 microsegundos pode ser ineficaz. Então, dessa forma, é importante que façamos o teste de eletrodiagnóstico de estímulo para, a partir daí, nós prescrevermos uma eletroestimulação de maneira mais precisa, mais personalizada para aquele paciente. Um dos parâmetros mais importantes é a amplitude da corrente. Quanto maior a intensidade que eu coloco ali no meu equipamento, maior vai ser o recrutamento. Então, se eu vou aumentando essa intensidade, um maior percentual de fibras vai sendo recrutado até chegar num limite máximo aí de recrutamento, poder recrutar 100% dessas fibras, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Existe uma discussão na literatura, mas o que é mais aceito hoje é que a eletroestimulação ela recruta essas fibras de forma desordenada, não como acontece fisiologicamente, onde primeiro são recrutadas fibras do tipo 1, depois do tipo 2A, depois do tipo 2B. Não, com a eletroestimulação esse recrutamento ele é desordenado. Não existe uma preferência de recrutamento, como muitas pessoas pensam, que as fibras do tipo 2 são mais recrutadas. Parece que esse recrutamento é desordenado. O que se sabe é que quanto mais intensidade eu coloco no equipamento, eu entrego no músculo do meu paciente, ali sobre a pele, maior número de fibras será recrutado. Nesse estudo, um grupo de pesquisadores japoneses testaram essa resposta de um tratamento por meio de eletroestimulação em pessoas saudáveis, onde eles estimulavam esse músculo com intensidade mais baixa ou intensidade mais alta. Essa intensidade
mais alta, eles colocavam um nível de intensidade que evocasse uma contração de mais ou menos 60% da sua força máxima, mensurada por meio de dinamômetros isocinéticos. Enquanto que no grupo com intensidade mais baixa, eles colocavam uma intensidade para evocar uma contração em torno de 30% da força, da capacidade voluntária máxima de gerar força nesses indivíduos. Então, eles realizaram 24 sessões e aqui estão os resultados. É possível ver que tanto o grupo que recebeu a intensidade mais baixa quanto aquele que recebeu a intensidade mais alta, eles tiveram ganhos tanto de força quanto de hipertrofia. É possível ver nesse gráfico superior que esse ganho foi significativo, e nos dois gráficos inferiores, mostrando aí, foi realizado uma biópsia nesses pacientes, então essas biópsias mostraram que ocorreu um aumento da área de secção transversa, tanto no grupo low quanto no grupo high, porém, esses efeitos foram estatisticamente significativos no grupo que recebeu um estímulo mais intenso quando comparado a intergrupos. Então, todos os grupos tiveram ganho, porém, o grupo high teve um ganho superior, estatisticamente significativo, ao grupo low. Um outro parâmetro muito importante é o volume do tratamento. Assim como num treinamento de força convencional, com pesos, o volume de tratamento na eletroestimulação também vai produzir efeitos diferentes a depender do tamanho, da quantidade, desse volume de estímulos. E aí nós temos 3 pontos para analisar aqui. O número de estímulos que é aplicado nesse músculo, o número de sessões por dia e o número de sessões por semana. Esse é um estudo clássico com animais. Esses pesquisadores avaliaram o efeito da eletroestimulação em cobaias, em ratos, e dividiram esses ratos em vários grupos. Um grupo controle, eram os ratinhos normais ali, caminhando na gaiola. Um grupo onde eles seccionaram o nervo femoral da pata traseira e deixaram esses ratos na gaiola. E os demais grupos, eles seccionaram o nervo femoral da pata traseira e implantaram um eletroestimulador no dorso desses ratos. Diferentes grupos receberam uma quantidade de estímulos diferentes e eles dividiram em grupos de 50, 100, 200, até 5.000 estímulos. Porém, gravem esse detalhe, eram estímulos divididos em 24 horas. Então, o grupo que recebeu 25 estímulos era praticamente um estímulo por hora e assim sucessivamente. E eles encontraram que o grupo que teve um melhor equilíbrio entre ganho de força e massa muscular foram os ratinhos que receberam 300 estímulos divididos em 24 horas. Nós fizemos um levantamento aí, publicado em 2017, esse artigo no Profísio, e nós demonstramos que dos 15 ensaios clínicos publicados naquele momento, a mediana de número de contrações era em torno de 225 contrações num período de tempo aí que variava entre 30 e 60 minutos. Ao nosso ver, esse é um volume de estímulos muito alto, podendo gerar até efeitos deletérios. Se pegarmos uma pessoa saudável e realizarmos 225 estímulos num período de 60 minutos, isso pode ser bastante agressivo. Lembrando que esses 15 ensaios clínicos randomizados e controlados foram realizados com pacientes críticos na unidade de terapia intensiva. Assim, recentemente, agora no final de 2019, nós publicamos um ensaio clínico randomizado e controlado em pacientes internados na unidade de terapia intensiva, e nós fizemos um protocolo realizando apenas 50 estímulos uma vez ao dia, durante 7 dias na semana, e nossos resultados foram bastante positivos, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, mostrando a força evocada ao longo de 14 dias, enquanto que o grupo controle ocorria uma perda na força evocada, o grupo eletroestimulação ele avançava sempre com ganho ao longo dos dias, com apenas 50 contrações. Aqui já tem um estudo do Pedro Oliveira, mostrando, publicado em 2018,
mostrando que em pessoas, em atletas, 36 estímulos com 3 sessões realizadas durante a semana, já poderia evocar efeitos positivos na força muscular. Então, é importante salientar que vocês entendam a condição clínica, o status fisiológico dos seus pacientes, para, a partir daí, personalizar esse volume. Se eu tenho um paciente que está restrito, que está acamado, ele vai precisar, provavelmente, de um número maior de contrações, até porque ele não realiza outras atividades de vida diária. Enquanto que um atleta, nesse estudo aqui, 36 contrações foram suficientes para evocar ganho de força após 6 semanas de tratamento. Uma variável muito importante também, quando se fala em volume, se fala inclusive de dose, é o tempo on e o tempo off. Quanto maior o tempo on, maior vai ser o tempo de estímulo passando naquele músculo, maior vai ser a agressão fisiológica, maior vai ser a sobrecarga sobre aquele músculo. Então, é importante salientar que eu inicio o meu tratamento com tempos ONs mais reduzidos e, a partir do momento que esse meu paciente ele vai tendo um ganho fisiológico, vai aumentando sua performance muscular, eu posso ir aumentando esse tempo ON. Assim como o tempo OFF, que é o tempo que esse músculo ele passa em repouso. Então, a literatura traz estudos aí mostrando que esse tempo OFF ele tem que ser aí 2 a 5 vezes o tempo ON. Se eu coloco 5 segundos de tempo ON, se eu coloco 2 vezes o tempo OFF, terei 10 segundos de tempo OFF. Isso determina o Dirty Cycle, que é a taxa de trabalho. Quanto maior o tempo ON, menor o tempo OFF, maior vai ser minha taxa de trabalho. Então, a depender da condição clínica, a depender do nível de performance muscular do meu paciente, eu vou estabelecer uma taxa de trabalho menor ou maior. Lembrando que, fisiologicamente, se eu quero evocar ganho, eu tenho sempre que aumentar esse nível de estresse muscular. Então, eu começo com um Dirty Cycle, onde o tempo on é 5 segundos e o tempo off é 5 vezes esse tempo on. E a partir do momento que o meu paciente vai tendo ganho, eu vou aumentando o tempo on e vou reduzindo o tempo off. Dessa forma, a minha taxa de trabalho é aumentada. É importante também que vocês entendam que a resposta à eletroestimulação ela depende de um determinado tempo. Existe uma fisiologia para que o nosso organismo responda a determinadas situações. Então, não adianta eu fazer a eletroestimulação e esperar que em 30 minutos eu tenha uma boa resposta. Os estudos mostram que esse tempo é de pelo menos 7 dias de tratamento e que ao longo dos dias, ao longo das semanas, esse ganho ele vai sendo aumentado. Então, posso falar para vocês com precisão que há estudos aí com 6 a 8 semanas mostrando ganho crescente na força muscular. Então, é importante existir esse tempo de maturação para que o organismo reaja e produza esse aumento de força. Uma coisa importante é que a eletroestimulação, ela provoca dor. E quanto maior a intensidade que eu coloco nesse equipamento, quanto maior mais poderosa essa contração evocada, mais dor o meu paciente vai sentir. Isso vai ser um fator limitante. Inclusive, alguns autores trazem que você pode dividir esses pacientes como respondedores ou não respondedores de acordo com a tolerância aos estímulos. Então, aqueles pacientes que sentem muita dor, mesmo com a contração que não é uma contração evocada não muito forte, esses pacientes, depois de 1 a 2 semanas, se eles não se acostumam com a terapia, eles precisam ser retirados desse tratamento, porque o tratamento não vai fazer efeito. Para o tratamento fazer efeito, eu preciso evocar contrações poderosas. Só que existe uma saída para reduzir essa dor. E essa saída é a localização do ponto motor. Então, eu preciso ter uma caneta, eu vou varrer essa zona que eu pretendo estimular, preciso encontrar o ponto mais excitável e ajustar esses eletrodos sobre esse ponto. Por quê? Eu consigo entregar uma quantidade menor de corrente para evocar uma mesma contração. Então, menos intensidade para mais contração é o que eu quero e eu vou conseguir evocar menos dor colocando menos corrente e esse paciente ele vai ter um compliance maior à terapia. Sempre me perguntam sobre qual tipo de eletrodo utilizar, uma vez que nós normalmente utilizamos correntes bifásicas,
Eu posso utilizar qualquer tipo de eletrodo, o eletrodo metálico, o eletrodo de silicone carbonado ou mesmo o eletrodo autoadesivo. Contudo, o eletrodo autoadesivo é o eletrodo que facilita a execução do tratamento. Então, ele é mais rápido. Eu venho ali, limpo a pele do paciente, coloco esse eletrodo, e é um eletrodo que facilita o uso da estimulação elétrica porque consome menos tempo. Uma outra coisa importante também é o tamanho do eletrodo. É importante respeitar o tamanho do músculo. O ideal seria que o eletrodo tivesse um formato anatômico e recobrisse a maior parte possível de músculo, até porque algumas zonas não são tão inervadas, e se eu tenho um paciente, por exemplo, com lesão neurológica, eu vou fazer um estímulo direto no músculo e não esse músculo, ele não será excitado a partir da despolarização do nervo. Então, quanto maior esse eletrodo, melhor. Vocês vão ter uma ideia melhor sobre tudo isso, a localização do ponto motor, como executar, toda essa parte teórica aqui que eu estou demonstrando para vocês. O professor Henrique Rezende vai mostrar no mini curso de eletroestimulação para ganho de força. Então, vocês vão conseguir ver essa aplicação de uma maneira mais clara. E aí, quando paramos para buscar todos esses parâmetros que são imprescindíveis para realizar uma eletroestimulação eficaz, uma eletroestimulação viável, segura para os pacientes, nos deparamos com uma limitação nos equipamentos convencionais, os equipamentos que existiam aí no mercado, não só brasileiro, mas no mercado internacional. E aí nós partimos para o desenvolvimento de um equipamento bem específico, que não pode ser denominado de eletroestimulador, mas sim um sistema de ativação e monitorização neuromuscular automático, que é o RICE. O mini curso será com o RICE, e vocês vão poder ver uma série de características que facilitam a aplicação e promovem um ganho maior, porque alguns pacientes demandam alguns ajustes de corrente que nos equipamentos convencionais não estão disponíveis. É um equipamento que tem 12 canais, então isso facilita o estímulo de um grande número de músculos, fazendo com que a terapia tome menos tempo. Assim, a partir de tudo que eu apresentei aqui para vocês, com base na literatura científica, podemos propor um protocolo. Lembrando que isso não é uma receita de bolo. Isso aqui é apenas um direcionamento. A primeira coisa é entender se esse paciente ele se encaixa nos critérios de indicação e também se ele passa nos critérios de contraindicação. Eu já mostrei isso para vocês nos primeiros slides. É importante entender bem isso aí para que a gente promova benefícios e não malefícios para os nossos pacientes. Depois que esse paciente passou nos critérios de indicação, não há contraindicações para fazer a estimulação elétrica neuromuscular, eu vou partir para a busca do ponto motor. É extremamente importante localizar o ponto motor, porque eu vou conseguir evocar contrações mais poderosas, levando o paciente a sentir menos dor. Depois disso, eu vou posicionar meus eletrodos nesses pontos motores. Quanto mais músculos musculares, quanto mais grupos musculares eu estimular, melhor, porque assim eu consigo promover um ganho de força sistêmico, não apenas em determinado músculo ou um pequeno grupo muscular. Então, quanto mais grupos estimular, melhor. Se o paciente não tiver alteração da excitabilidade neuromuscular, eu vou estabelecer larguras de pulso ali, ou durações de pulso, entre 400 a 1000 microsegundos. Lembrando que se o paciente tem alteração da excitabilidade neuromuscular, eu preciso realizar a avaliação por meio do teste de eletrodiagnóstico de estímulo e determinar a cronaxia e estabelecer minha largura de pulso pelo menos igual ao valor da cronaxia. Um outro ponto é a frequência. A gente usa para ganho de força frequências entre 50 e 100 Hz. Lembrando que quanto maior a frequência nesse range aí de 50 a 100 Hz, mais poderosas serão as contrações evocadas, porém, mais fadiga eu vou gerar nesse músculo. Intensidade, vou colocar maior intensidade que o paciente possa suportar. Eu sempre tento conversar com os pacientes explicando quão importante é ele tentar aguentar aquela intensidade, porque quanto maior a intensidade, maior a força evocada, maior os resultados. Tempos on. Encontramos aí diversos estudos utilizando tempos on na faixa entre 5 a 10 segundos e tempos off de 2 a 5 vezes o tempo on.
Posso começar um protocolo com contrações aí a partir de 30 estímulos e posso aumentar esses estímulos aí até 90 contrações. É isso que os estudos com efeitos positivos no ganho de força têm utilizado em termos de volume de estímulo. Uma sessão por dia no começo, depois eu posso até avançar para 2 sessões, a depender do contexto clínico, e 3 a 7 sessões por semana. Se é um atleta, eu posso fazer 3 sessões, até porque ele faz outras atividades. Se é um paciente que está mais restrito, eu posso fazer, por exemplo, todos os dias, começando com 5 vezes na semana e avançando para 7 dias na semana, de acordo com a evolução, com a melhora na performance muscular. O importante é que eu sempre vá incrementando o meu protocolo de ganho de força, assim como se faz no treino com carga, com peso, na academia. É importante que a gente vá sempre aumentando esse nível de estímulo para que o músculo não se acomode. Em conclusão, a estimulação elétrica neuromuscular para ganho de força, ela é eficaz, ela é segura, eu preciso evocar o nível de contração mais alto possível e eu vou ter que fazer esse tratamento por pelo menos uma semana para que esse paciente comece a apresentar os primeiros resultados desse tratamento. Assim eu finalizo minha apresentação, mais uma vez agradecendo pelo convite e parabenizando a todos pelo primeiro Simfísio Dinâmica, um evento que já começou grandioso. Espero que na segunda edição eu seja convidado também. Um abraço e bom congresso.